pessoal, hoje vamos falar de riscos. E eu considero um dos conteúdos mais importantes no curso de gerenciamento de projetos, até porque em muitas áreas é muito pouco trabalhado. Eu, com a minha experiência principalmente na área de TI, posso dizer que gerenciamento de riscos em TI é muito pouco feito e quando é feito é muito mal feito. Então é muito importante a gente entender por que gerenciar riscos é importante. Mas primeiro vamos entender o que é risco. Risco é algo que pode vir a se tornar um problema. Cuidado, tem muita gente que confunde risco com problema. O meu projeto tem um risco porque ele atrasou. Não, isso não é um risco, isso é um problema. Porque já atrasou. Existe a possibilidade do meu projeto atrasar. Aí existe um risco. Sim, porque ainda não atrasou, mas pode ser que atrase. E aí eu vou trabalhar em cima do risco. Então, quando eu estou falando de gerenciamento de risco, eu estou falando de algo que ainda não é problema. Se já é problema, é uma necessidade que você vai ter que ter nos outros processos de replanejar, por exemplo, de tomar ações para corrigir falhas e etc. Isso é gerenciamento de problema. Aqui, no risco, ainda não é um problema. A gente está trabalhando justamente para que aquilo ali não vire um problema, não vire uma coisa que vai atrapalhar o projeto no futuro. Ok? Os processos associados à gestão de riscos são 7, e o primeiro é justamente o planejar a gestão de riscos. Então, é pensar como vai ser o gerenciamento de riscos, quem é o responsável, quem são os accountables, quem são os responsáveis por fazer o gerenciamento dos riscos, quando que eu vou fazer o gerenciamento de riscos, de que jeito eu vou documentar esse gerenciamento de riscos. A partir da versão, se eu não me engano, 4 ou 5 do PMBOK, além do gerenciamento do risco em si, que é algo negativo, se criou aí algo espelhado, que é o gerenciamento das oportunidades, que é algo positivo. Quer dizer, não é ainda uma certeza, mas da mesma forma que risco tem uma possibilidade de virar um problema, oportunidade tem uma possibilidade de virar algo legal. E é muito simétrico um com o outro, por isso os dois são contados aqui no mesmo conteúdo. Ok? Então, primeiro, planejar. Em segundo, eu tenho que identificar quais são os riscos, ou oportunidades, no caso positivo. Como é que eu identifico os riscos? O melhor jeito de fazer isso é trazer um conjunto de pessoas das mais diversas áreas de atuação, com bastante experiência na empresa, que já trabalharam em projetos parecidos, que já trabalharam com aquele tipo de cliente, enfim, que tem experiências associadas àquele projeto. Trazer eles para uma mesa, sentar e fazer ali um brainstorm, pedindo para eles, falem todos os possíveis riscos que possam acontecer. O importante nesse momento não é identificar se o risco é importante, se é grande ou pequeno, complexo ou não. O importante é levantar todos os possíveis riscos. Não deixar nenhum possível risco de fora. Essa é a fase de identificação. Se esse risco é importante ou não, depois a gente avalia isso. Mas trabalhe nessa fase, nesse brainstorm com essa equipe, de tal forma a pensar em tudo que é possível dar errado no seu projeto. E liste esses possíveis riscos. Sairemos daí com uma lista de riscos. E afinal, eu tenho um risco de faltar dinheiro, eu tenho um risco de trocar equipe, tenho um risco de cliente não pagar, enfim, uma lista de possíveis riscos. O que eu faço com esses riscos? Eu preciso começar a analisá-los. Existem 2 tipos de análises que a gente faz em cima do risco. Análise quantitativa e qualitativa. A quantitativa tem a ver com realmente eu contabilizar numericamente o quanto que aquele risco tem uma probabilidade de gerar problema ou quanto aquele risco pode me gerar de prejuízo ou de atraso. Isso você usa técnicas estatísticas, aí, dependendo da sua área de atuação, isso pode ser mais ou menos preciso. E totalizando todos os riscos que você tem, por todas as probabilidades de dar errado, você vai dizer, olha, somando todos os riscos que esse projeto tem, o projeto como um todo tem uma chance de 60% de dar errado. Olha, se você consegue calcular isso daí, e o seu projeto tem uma chance grande de dar errado, você pode considerar que não vale a pena o seu projeto. Ou, somando todos os riscos, a chance de eu criar esse produto e ele não dar lucro para a empresa é de 30%. Pode ser que a sua empresa considere 30% uma chance pequena e vai investir no projeto. Então,
A análise quantitativa é uma análise numérica, pode trabalhar em probabilidade de lucro, probabilidade de dar certo ou dar errado, probabilidade de falhar, custos, prazos. Tá? Então você pode trabalhar, por exemplo, uma análise quantitativa de prazo. Né? Eu mesmo já trabalhei, né, num planejamento de uma obra em que a gente colocava lá não só um prazo médio para cada atividade, mas um prazo mínimo, um prazo máximo, e rodava um simulador, né, variando todos os prazos mínimos e prazos máximos, né, ao longo do projeto, para saber, olha, o projeto na média vai terminar em tanto tempo, no pior caso termina nesse tempo, e no melhor caso termina nesse tempo. Isso é uma análise quantitativa de riscos. Tá? A outra análise, essa sim, muito mais usada, essa eu recomendo que todos os projetos façam. A análise quantitativa não é fácil e não é viável para muitos projetos, porque exige um número que nem sempre é fácil de ser calculado. Na área de TI, por exemplo, você analisar qual é a probabilidade de um certo requisito ser implementável ou não no início é muito pequena. A chance de você calcular isso com alguma precisão, né? Mesmo o tamanho, né, o tempo que você gasta para implementar um requisito em TI é uma ferramenta, é uma coisa que não é muito precisa. Tá? Aliás, é muito pouco precisa. Tá? Então, análise quantitativa para TI é uma análise muito mais complexa. E para muitas outras áreas eu considero não só complexa, como custo-benefício talvez não valha a pena. Mas para projetos grandes, para obras grandes, né, com certeza a quantitativa é importante. Agora, a qualitativa vale para qualquer projeto, de qualquer complexidade e deve ser feita. Tá? Se vocês aceitam a minha opinião pessoal, é um dos processos que eu jamais deixaria de fazer. Tá? É simples, é barato e é muito eficiente. Eu levantei os riscos, eu identifiquei os riscos, né, num processo anterior. Você vai pegar para cada um desses riscos, vai chamar uma equipe de especialistas das mais diversas áreas, pessoas interessantes da sua empresa, que conhecem a tua empresa muito bem, né, conhecem aquele tipo de projeto, aquele tipo de cliente muito bem, e vai olhar para cada um daqueles riscos que levantou e vai falar qual é a probabilidade deste risco virar problema. Né? Então, e essa probabilidade não é um número 3, 7, 8, mas sim, coloca lá 3 níveis no máximo, pequeno, médio e grande, por exemplo. Tá? E aí você vai, olha, a probabilidade de o projeto atrasar é pequena. Tá? Qual é o impacto do projeto atrasar? Nossa, se o projeto atrasar, o cliente não vai aceitar. O impacto é grande. Tá? Então eu tenho uma probabilidade pequena, uma probabilidade pequena e um impacto muito grande, pequeno com grande, dá médio na severidade. Tá? E é isso que a gente quer calcular. Para cada um dos riscos, a gente vai calcular a severidade dos riscos, que nada mais é do que a multiplicação, né, aí, entre aspas, porque é qualitativo, né, entre a probabilidade e o impacto. Né? Pode dar pequeno, médio ou grande, né, de acordo com a probabilidade de impacto que você colocou. Se os dois forem grandes, a severidade é grande. Se os dois forem pequenos, a severidade é pequena. Se um for grande e outro pequeno, outra severidade é média. Tá? Então basta esses 3 níveis para as 3 questões, para as 2 parcelas aqui da conta, que é a probabilidade de impacto e para a severidade. Tá? Com essas variáveis aqui, chegando na severidade, você de fato vai conseguir dar prioridade. Os riscos que tiverem severidade alta merecem uma atenção especial. Os riscos que tiverem severidade baixa podem ser ali ignorados, tá? Digamos assim. Tá? Então, é uma análise simples, é uma análise rápida, né? E é uma análise muito efetiva para a gente de fato priorizar e olhar para aqueles riscos que são muito severos, ou seja, que tem uma chance grande de acontecer e que, se acontecerem, vão ser muito impactantes para o projeto. Uma vez que eu tenho já identificado os riscos e feito uma análise qualitativa dos riscos, a próxima fase aqui, né, o próximo processo que eu vou ter que conduzir é planejar respostas aos riscos. Digamos que eu disse o seguinte: olha, para construção dessa hidrelétrica, um risco aqui que tem é de não ter água suficiente para gerar eletricidade ao longo do ano. Qual é a probabilidade disso acontecer?
olha, pela região, pelo tipo do rio, eu acho que a probabilidade é média, tá? Qual é o impacto de não poder gerar energia ao longo do ano? Olha, pelo investimento que ele está tendo na hidrelétrica, se ele não gerar energia 100% do ano, a gente não vai ter prejuízo, então o impacto é grande, tá? E aí, bom, médico grande, vou dizer que a severidade é grande, tá? Se a severidade é grande, ela merece, né, uma ação para diminuir a chance desse risco de fato acontecer, virar um problema, né? Então eu vou tomar ações para evitar que isso aconteça, né? Como é que eu faço, Marcos? Eu não controlo chuva. Não, você não controla a chuva, mas você pode inclusive avaliar se vale a pena ou não um projeto, né? Então, fazer uma ação que vai ser qual ação? Eu vou estudar com mais profundidade, né, a vazão do rio ao longo do ano para saber se de fato, né, isso pode acontecer. Ou eu vou aumentar o reservatório do rio para que né, no período de cheia ele absorva mais água e não vai faltar água no período, né, de seca. É uma forma de eu diminuir a probabilidade desse risco virar problema, tá? Então eu tenho ações que eu posso aí fazer as mais variadas, e aí essas ações de respostas normalmente tem a ver, né, quando a gente fala de riscos, com 4 possíveis tipos de resposta. O primeiro tipo de resposta é aceitar o risco. Eu posso simplesmente falar, normalmente para os riscos de severidade baixa, eu aceito. Então, olha, existe uma probabilidade de alguém da equipe sair. Tá. Qual a probabilidade de alguém da equipe sair? Pequena. Qual é o impacto de alguém sair da equipe? Pequeno. Ok. Então eu aceito. Se acontecer, a gente vê o que a gente faz. Tá? Eu não vou me planejar antes, eu não vou investir em tempo ou dinheiro para isso. É aceitar. A segunda possibilidade de resposta a riscos, eu posso transferir o risco. Então, por exemplo, eu vou construir a minha hidrelétrica e eu vou contar que não vai faltar água. Mas eu vou contratar uma seguradora que ela vai pagar para mim, né, nos períodos que eu não consegui gerar eletricidade por falta de água. Tá? Se isso for possível, né? Ok, a seguradora vai garantir que, né, eu não vou ter prejuízo por faltar água. Eu transferi o risco de faltar água para a seguradora. É lógico que eu tenho um custo associado. Toda ação associada a risco tem um custo associado, né? Mas é um custo que eu vou considerar no meu projeto, que eu considero que é mais interessante do que o custo do problema que o risco pode gerar. Tá? Então, eu posso aceitar o risco, eu posso transferir o risco. Eu posso evitar o risco, que é a ação mais rígida, mais, né, firme que eu posso fazer, que é simplesmente falar, olha, eu vou construir a casa de vocês, tá? Eu aceito tudo o que vocês combinaram, só que eu não vou fazer o acabamento. Tá? Por quê? Porque o risco de eu ter prejuízo com o acabamento é muito grande, eu prefiro não fazer. Tá? Então eu evito o risco. Eu simplesmente falo, esse risco é um risco muito alto para mim, eu não quero fazer. Tá? Então você comunica ao seu cliente que até aquele ponto do escopo você vai, aquele outro escopo você não faz, porque o risco é muito grande. Tá? Então você simplesmente elimina a possibilidade daquele risco virar problema. Tá? Esse é evitar. E o último, né, que fica aqui no meio, né, não é tão permissivo quanto aceitar e não tão rígido quanto evitar, né, é o mitigar. Mitigar é atuar em uma das seguintes possibilidades. Ou é tentar diminuir a probabilidade de o risco virar problema, ou é tentar diminuir o impacto se o risco virar problema. Tá? Então, bom, como é que eu diminuo a probabilidade de faltar água, né, lá na represa, na hidrelétrica? Aumentando a represa. Então, eu estou mitigando o risco através da diminuição da probabilidade de faltar água. Essa é diminuir a probabilidade. Né? Como é que eu diminuo o impacto, né, de faltar água em um certo período do tempo?
Se eu considerar que a minha hidrelétrica tem que trabalhar em 80% de capacidade. E se eu conseguir provar que o custo-benefício da empresa, da hidrelétrica, vale ela trabalhando a 80%, ok. Então não é um problema se ela, em algum período do ano, não trabalhar a 100%. Tá? Então, aí eu vou ter que fazer um custo-benefício baseado em 80%, não mais em 100%. Né? Tá? Então, probabilidade, ou então mitigo ou a probabilidade ou mitigo o impacto. Tá? Mas você pode mitigar qualquer um dos dois. Então, quais possíveis respostas a riscos? E é isso que eu vou planejar. Ou eu aceito o risco, aí eu não faço nada, ou eu transfiro o risco, aí eu faço um contrato para alguém para assumir o risco no meu lugar. Por exemplo, há uma empresa que entende daquele assunto, eu repasso para ela aquela parte do meu projeto. Né? Ou eu mitigo o risco, ou diminuo a probabilidade do risco virar problema, ou diminuo o impacto, no caso dele virar problema, algum projeto, ou eu evito o risco, simplesmente eu tiro, elimino aquelas possíveis coisas que tenham risco no meu projeto. Eu vou planejar então a resposta, eu defini o tipo de resposta que eu vou dar, e uma vez que eu defini o tipo de resposta que eu vou dar, eu vou definir o que eu vou fazer para essa resposta. Então, para diminuir, a ação vai ser mitigação, diminuir a probabilidade, e para isso eu vou aumentar a represa. Beleza, o que isso impacta? Refazer o projeto da represa, impacta refazer o cálculo financeiro da represa, refazer o planejamento da construção, tudo isso são ações que eu preciso fazer porque eu defini que isso daqui é a resposta ao meu risco. Então eu tenho que planejar essas ações. Tudo aquilo que você colocou como sendo coisas associadas ao risco precisam virar ações que devem aparecer no cronograma, que devem aparecer como atividade no seu projeto. Tá? Então, planeje como atividade as respostas aos riscos. Essas atividades vão ter que ser acompanhadas no seu acompanhamento de projeto, para garantir que de fato elas vão acontecer. Não adianta você pensar muito bem, pensar nos meus riscos, definir que tipo de ação você vai fazer para mitigar o risco, por exemplo, mas de fato não fazer. Você precisa fazer de fato o que você planejou. Por isso você tem que transformar esses planos de resposta em ações. Uma vez que você planejou a resposta aos riscos, você precisa fazer aí o processo de implementar o que você planejou. Executar de fato aquilo que você planejou como resposta aos riscos. Então, olha, eu planejei que eu tenho que refazer o plano, o projeto da hidrelétrica, que eu vou ter que refazer o planejamento de custo, então eu vou ter que fazer isso, efetivamente fazer o que eu planejei como resposta ao risco. Eu planejei contratar uma seguradora para me dar um seguro especial para aquele risco associado, beleza, eu tenho que contratar a seguradora. Então eu tenho que definir quem é que vai fazer, qual é o prazo que vai ter que fazer, isso vai estar lá no planejamento, mas eu de fato tenho que acompanhar se isso está sendo feito. Ok? Então isso é a implementação da resposta. E por fim eu tenho que monitorar os riscos. Eu tenho que monitorar tanto as respostas aos riscos para ver se elas estão de fato sendo executadas, se as pessoas estão fazendo aquilo que a gente combinou fazer para evitar que aquele risco vire problema, para evitar o impacto daquele risco, se a seguradora já foi contratada no prazo definido, se o replanejamento da hidrelétrica lá foi feito no prazo definido, enfim, se foi tirado do escopo do contrato aquele ponto que eu falei que eu não ia me responsabilizar, então você monitorar se as respostas foram de fato executadas, mas eu também preciso monitorar os riscos em si. Por quê? Porque ao longo do projeto, alguns riscos que não tinham sido pensados nisso podem aparecer. Então, no plano de gestão de riscos, é muito importante você pensar que a cada X tempos, a cada mês, a cada 3 meses, enfim, a cada prazo, de acordo com o tamanho do seu projeto, vocês vão sentar e de novo analisar se não aparecer um risco novo. Pode ser que no primeiro momento aquilo não era risco, mas de repente você percebeu um dólar subindo aqui absurdamente e aparece um risco de alguma coisa que você precisa comprar no exterior, e agora o dólar começa a ser uma coisa impactante. Então, algo que você não pensou no início começa a ter que ser considerado com muita cautela, com muita atenção. Os riscos aparecem, aí, às vezes, no projeto, riscos não eram previstos. Ao mesmo tempo, alguns riscos que eram importantes em um certo momento
Se vocês lembram lá no início do curso, quando a gente falou lá do gráfico das baleias, né? No início do projeto tem muitos riscos, e esses riscos tendem a baixar com o longo do tempo. Né? Alguns riscos deixam de ser importantes. Alguns riscos que de repente, né, tinham lá uma severidade alta num certo momento, a partir de um certo momento do projeto a severidade é baixa. Né? E aí você pode simplesmente parar de ter que fazer ações com ele e simplesmente aceitar. Né? Então, você precisa acompanhar os riscos para ver se todos eles mantêm a severidade original, né? E se a severidade mudar, avaliar se a resposta aos riscos não tem que mudar. Né? Então, essa aqui era a severidade baixa, agora a severidade é alta. Beleza, então antes eu tinha aceito, agora eu vou ter que mitigar. Que ação se você tem mitigação? Quem é o responsável por fazer essa ação? Quem vai, né, qual é o prazo para fazer? Tudo isso vai aparecer no meio do projeto, porque é um risco que mudou de severidade ao longo do projeto. Tá? Então, esse aqui é um resumo dos riscos. Né? Acho que o importante é não esquecer. Risco não é problema. Né? A gente quer justamente gerenciar o risco para que eles não virem problema, ou se virarem problema, tem menos problema. Tá? Eu identifico os riscos, eu faço uma análise dos riscos, eu defino respostas para riscos e eu executo, eu efetivo essas respostas. Tá? Aí sim, eu estou fazendo uma boa gestão de riscos. Tá? Por enquanto é isso. Até uma próxima aula.